Programa Mercado e Ação, no seu primeiro programa após o Carnaval, na verdade dizem que o ano inicia depois do Carnaval, né? Mas não é verdade. Estamos aí direto, sem parar. E hoje estamos recebendo a doutora Eliana Mota Vincenzi, já esteve conosco em 2 outras oportunidades, especialista em Direito Público e Gestão Empresarial, com mestrado em Economia, também certificada pela IBCPF, que eu vou pedir depois, que pela importância desse tipo de titulação, que nos explique com mais clareza a abrangência dela. Também foi gerente nacional de um grande banco na área de ativos de terceiros, fundos de investimento, e advoga atualmente na área de direito empresarial, planejamento sucessório, direito familiar, professora na Unicinos, enfim, tem várias áreas de atuação. E hoje, professora, doutora, bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Nós vamos conversar sobre a situação de risco que as empresas correm, em especial pela situação econômica muito peculiar do Brasil nesse momento. Enfim, está pipocando crise para tudo que é lado, a capacidade ociosa está instalada em todos os segmentos, né? Doutora Eliana, o que é uma crise para uma empresa? Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando, né? Bom, a empresa, ela pode passar por diversos tipos de crise. Normalmente a gente fala mais quando acontece uma crise financeira. Normalmente o fluxo de caixa no curto prazo não é gerado para fazer frente aos seus compromissos. Então, o principal tipo de crise seria a crise financeira. Mas existem outros tipos de crises também que podem afetar as empresas, principalmente no perfil das nossas empresas no Brasil, que são perfis de empresas familiares, onde pode haver conflito familiar que pode levar a empresa para uma situação de crise. A crise financeira é a última delas, é quando as outras... Pode ser, a gente não tem assim causa e consequência, uma pode ser consequência da outra. Mas hoje, na atual situação, o grande problema da crise é a crise financeira. Ou seja, as empresas normalmente têm já o seu fluxo de caixa de curto prazo, longo prazo estabelecido, tem aonde se financia, que normalmente é recursos próprios ou recursos de terceiros. Quando é recursos de terceiros, normalmente são empréstimos bancários, e a gente sabe hoje que a taxa de juros no Brasil é a mais alta do mundo, ou uma das mais altas do mundo, e isso pode inviabilizar a parte do financiamento operacional da empresa. Ou seja, a empresa ela precisa desses recursos com um juro mais alto e pode inviabilizar financeiramente. O juro mais alto acaba por inviabilizar. Existe alguma característica da empresa da qual ela poderia buscar com juros menores? Depende muito do nicho que essa empresa atua, do setor da economia que ela atua, porque ela pode se financiar de várias maneiras. Ela pode se financiar via fornecedor, via bancos, via investidores. Existem outras maneiras também de capitalizar a empresa, até com antecipação de recebíveis, securitização, que é pouco utilizado pelas empresas, até pela falta de informação sobre essa viabilidade de securitização de recebíveis, né? E, inclusive, quando a empresa entra em recuperação judicial ou na própria extrajudicial, quando vai fazer o plano de recuperação, dentro dessa assembleia que vai aprovar ou não, poderá haver essa securitização de recebíveis como uma forma de mitigar o risco e melhorar o fluxo de caixa daquela empresa. Então, cada empresa tem a sua peculiaridade, dependendo dessa peculiaridade, vai ser visto a melhor forma, né? O ideal é não deixar chegar a crise ser muito contundente, muito aguda. É que o empresário tome medidas para mitigar esse risco de inviabilizar a sua empresa. E ele consegue enxergar esse risco a partir de que sintomas? Normalmente é quando falta o dinheiro do curto prazo. Ou seja, quando o problema está instalado. Se faltou dinheiro, o problema está instalado. Exatamente. Então, o que a gente sugere? Que faça um estudo de viabilidade, que verifique como é que ele está se financiando a sua parte operacional da empresa, né? Onde é que eu estou... qual é que é o funding, a origem do recurso que eu estou utilizando para viabilizar a minha operação, né? No caso, a atividade operacional. Então, aí ele já tem que estar vendo os sintomas e os sinais que alguma coisa não está bem.
Então ele tem que... Normalmente as empresas também não têm o planejamento estratégico entre orçado e realizado, então ela tem que ter o seu orçamento para o ano, ela tem que trabalhar com orçamento, em cima daquele orçamento verificar o que foi realizado daquele orçamento, está revendo as suas posições, né? Por exemplo, empresa que atua com dívidas em dólar. É muito complicado. Essa arrancou o cabelo agora. Então a empresa que não fez hedge, né? O hedge é um instrumento de proteção para suas dívidas em dólar, então é muito complicado, porque ela está exposta à variação cambial, da qual não se tem como mitigar esse risco, e se lá na origem ela não contratou esse instrumento para mitigar e para proteger, certamente ela terá dificuldade em honrar as suas dívidas. Nós temos empresas pequenas, médias e grandes empresas. Normalmente as grandes empresas, elas têm instrumentos já mais comuns, uma estrutura mais adequada que permite identificar, talvez, e agir. Ela tem um jogo de cintura maior, um poder financeiro, uma barganha, enfim, que permite com que ela administre melhor uma situação, prevendo, inclusive. E as pequenas e médias? Depois vamos entrar nas familiares. Isso. Assim, independente do porte da empresa, seja ela micro, pequena, média ou grande, ela tem que trabalhar com planejamento. Ela tem que ter a parte de gestão da empresa. Ou seja, por mais que ela seja pequena, ela tem que saber o seu fluxo de caixa, ter bem mensurado a sua receita operacional, o seu custo operacional, e isso, infelizmente, as empresas não têm. Então, conforme surge a necessidade, ela vai buscar recursos sem um planejamento prévio, sem um estudo de impacto econômico, financeiro no negócio. Então, independe de porte, o que a empresa tem que ter? Ela tem que ter um planejamento, saber quais as origens, onde eu vou buscar esse dinheiro para poder financiar a minha parte operacional. Tem que rever custos, porque a empresa ela só pode crescer se aumentar a receita ou diminuir custos, não tem Sim, são as duas únicas formas de aumentar o lucro. Exatamente. Então, o que eu vou fazer? Estrutura de custos normalmente é muito enxuta, vão enxugando, mas como é que eu vou aumentar a minha receita? Num cenário de recessão, de inflação alta, de desemprego, então isso tudo tem que ser estudado. Me parece que um risco, fugindo só um pouquinho da parte aqui, não fugindo do assunto, mas do foco, as empresas pequenas, elas têm um hábito, ou um hábito ruim, de dar salário para as pessoas da família, mas não como salário, assim, em valores muito maiores que aquele salário. Ela dá uma mesada, ela dá uma distribuição de lucro disfarçado de salário. Isso é de altíssimo risco também. Com certeza, é de altíssimo risco. E isso é um dos grandes problemas das empresas familiares, porque a empresa, por se considerar familiar, os membros da família acham que podem ter uma função na empresa e ganhar, sendo que ele não tem o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes para desempenhar aquela função. Então, aí é o grande problema da empresa familiar, E a gente sempre diz, nunca contrate quem você não possa demitir. Porque pode dar um problema lá na família, Claro. Um dos filhos quer trazer a esposa do filho, o marido da filha para trabalhar, só que como é que o pai de família, o dono da empresa, depois vai demitir essa pessoa? Vai criar um problema familiar. Então, quando é empresa familiar, a gente sempre sugere que veja se os herdeiros têm a capacidade gerencial, a capacidade de fazer com que a empresa cresça, ou vai buscar no mercado. Se tem um herdeiro ou tem alguém de mercado, em iguais condições, a gente sempre sugere que seja o herdeiro, porque aí a gente consegue mitigar a parte de conflito de agência, que é o custo que você tem para contratar um terceiro de fora da família para gerenciar. Mas se nenhum dos herdeiros... Mas não é uma prática, Não é uma prática comum. Depende muito do perfil dos herdeiros, da capacidade dos herdeiros, do que a empresa precisa de habilidade gerencial, de habilidade para conduzir, porque a empresa familiar ela está muito calcada na figura do patriarca, de quem criou aquela empresa, com a sua visão, com os seus valores, e isso pode impactar. Então, não tem receita de bolo, cada caso é um caso. Quais são os maiores desafios da empresa familiar para fazer essa adequação, buscar essa proteção? Inicialmente tem que fazer um estudo de viabilidade do patrimônio
né, daquela família. A família ela pode ter vários tipos de bens, dentre os bens a empresa. Então tem que separar bem o que é patrimônio e o que é atividade operacional exposta a um risco maior do negócio. Então tem que ser feito todo esse estudo e em cima disso normalmente são criadas estruturas societárias, normalmente holdings de participação ou holdings patrimoniais, onde você consegue, além de mitigar riscos patrimoniais, preparar a sucessão daquela empresa, daquele patrimônio, de maneira que você cria os herdeiros para serem sócios e não herdeiros. Eu vou querer abrir o assunto holding, a holding familiar, no nosso segundo bloco. Perfeito. E vamos encerrar esse bloco agora chamando um convênio que nós temos com a Secretaria de Segurança Pública, no qual nós divulgamos crianças, jovens e adolescentes desaparecidos.